Agora tá legal. Vou ver aqui. Bom, Patrícia, estou esperando você entrar aí, fofa. Entre aí. Deixa eu ver aqui. Ney, boa tarde. Luiz Oliveira, boa tarde. Patrícia, você tem que. Ah! Patrícia, sai e entra de novo, que não está aparecendo aqui para mim poder te chamar. Sai do vídeo e entra de novo, Patrícia. O troço enrolar, enroscado. Viu, Patrícia? Sai do vídeo e volta. Entendeu? Sim, Patrícia, você tem que sair, sai do Face e entra para me poder te chamar, que não tá aparecendo aqui para me te chamar, entendeu? Faça isto. Deixa eu ver aqui. Adicionar. Pronto. Adicionei, Patrícia. Boa noite, Luiz. Wagner, boa tarde. Boa noite já, né? Esperando a Patrícia aqui. Gente, estou só esperando a Patrícia aparecer aí. Tá? Boa noite, Roberto. E aí, Wagner? Tudo tranquilo, querido? Deixa eu ver se a Patrícia tá on. Patrícia, ainda não. Esperar ela entrar aí de novo. Bom, gente, como vocês sabem, né? Eu já vou adiantando aqui a live sobre aí a questão da unificação daí da TNU, né? Na questão da Lei 13.847 e resolvemos fazer essa live aí com a Patrícia para ela poder dar uns maiores esclarecimentos, né? Então, eu acho que ela é a pessoa ideal para isso aí. Ela que está à frente aí dos processos, junto com outros advogados aí pelo Brasil. Então, é bem válido essa live aí. Boa noite, o Paulo Cleto. Tá? E a Patrícia, cadê ela? Sumiu. Então, que já tem as pessoas aí que estão ganhando, já tem algumas sentenças já que foram baseadas aí na nova decisão da TNU, né? E eu acho que daqui para frente vai ficar bem mais tranquilo para quem estava em mensalidade de recuperação. Infelizmente, o pessoal que já tinha recebido a mensalidade de recuperação anteriormente, né, que já tinha recebido tudo, todas as parcelas antes da lei ser promulgada, infelizmente essas não vão, a, a lei não vai retroagir até essas pessoas, né, e o que ocorre é que elas vão ter que, o advogado vai ter que bolar uma outra estratégia para tentar recuperar a aposentadoria dessas pessoas, mas também é uma minoria, né? Como eu falei anteriormente, toda guerra
existem perdas, né? Mas felizmente as perdas aí foram mínimas, né? Eu lamento pelas pessoas que perderam as aposentadorias, mas infelizmente foi o que deu para fazer, tá? E o Marinaldo, boa tarde, Valente, boa noite, Edson, boa noite. Gente, cadê a Patrícia? Deixa eu ver aqui. Ah, Patrícia, vou te chamar aqui. Patrícia, adicionar. É só aceitar aí agora, Patrícia, tá? Só aceita aí, que eu já mandei o convite para você. Ah, agora foi. Agora foi. Tá meio congelado ali a imagem. Fui? Oi, tá meio congelado aí. Agora sim, agora tá legal. Eu estou na casa de Davi, a internet aqui é fraquíssima, É tá? mesmo, é Tá me complicado. ouvindo? Tô no sinal de fumaça. Bom, Patrícia, você aí é a grande estrela da noite, né? Primeiramente, Ah, Patrícia, eu não, Renato da tá? Mata. Primeiramente, queria te agradecer aí, tá? Te parabenizar todas as sentenças que você tem ganho aí, né? E te pedir um favor para você deixar o teu contato aí, como o pessoal entrar em contato contigo, que o povo todo está me pedindo o teu contato. Então, assim já fica mais fácil, tu deixa o teu contato registrado aí, né? E eu passo a bola para a minha querida e guerreira amiga Patrícia de Eis Rios. Tá contigo, Patrícia. Boa noite, meu amigo. Boa noite, querido. Boa noite a todo mundo. Boa noite, né? Boa noite. Queria parabenizar você por essa luta linda que você travou. Eu vou mudar a internet. Vou ver se a minha do celular é melhor. Espera aí. A outra Mas tá legal sumiu. aí. Foi? Melhorou? Tá, tá tranquilo. Entendeu? Senão eu vou ter que ir lá para a mata. Ah, com certeza, né? A onça vai te comer lá. Ai, ai, é. É, então, eu queria te Mas diga lá. parabenizar. Primeiro, eu queria parabenizar você por essa luta linda, maravilhosa, porque foi você que pensou inicialmente em ações de articulação com a própria Previdência, com as procuradorias, você pensou em ações que pudessem restabelecer as aposentadorias cessadas pelo Pente Fino. Então, posteriormente, você, junto ao nosso querido senador Paulo Paim, pensou na proposta desse projeto de lei que se tornou, após uma luta árdua, como eu sempre escrevo, após uma luta árdua nas duas casas legislativas, e após, é importante dizer, o veto do Bolsonaro, o veto do presidente, vocês conseguiram, então, publicar a lei Renato da Mata, que nós temos que honradamente chamá-la assim, como deputado, como o senador Paulo Paim disse. Então, graças a essa sua luta de advocacy, é que nós hoje podemos, e já carregamos tanto, já tivemos tantas vitórias com base na lei, tantos por todo o país, mas hoje nós podemos pensar em, de fato, levar aqueles que ficaram para trás, os que eu chamo mesmo de sobreviventes. Então, é para estes que esta grande vitória na TNU do Edgar e da advogada dele vão poder, através de diversas formas, e acho que essa nossa live hoje serve para isso, porque as pessoas têm dúvidas sobre a forma como elas vão agora agir para que a lei, então, esse entendimento firmado pelo tema 266, atinja a vida deles, atinja o restabelecimento da aposentadoria deles. Então, são situações distintas.
Hoje, por exemplo, eu dei entrada num processo em Itajaí, Santa Catarina, de uma pessoa com base na nova lei nesse entendimento, mas que ela nunca tinha ingressado na justiça. Essa é uma situação que creio que poucos, talvez aqueles que vivam aí por esses sertões, talvez alguns que vivam sem qualquer informação, porque é uma realidade, como a realidade que eu tenho ali em São Gonçalo, no movimento de mulheres. Nós temos uma turma de mais ou menos 50 pessoas no movimento de mulheres de São Gonçalo, que são extremamente pobres, e a maioria não tem celular, não tem e-mail, não tem forma de acessar as informações. E aqui do lado, aqui no Rio, do lado de Niterói, do lado do Rio de Janeiro. Então, eu creio que existam outras pessoas nesta situação. Mas temos aquelas, como eu tenho alguns clientes, que até hoje seus processos ou perderam em primeira instância ou ainda não foram julgados em primeira instância, estão tramitando nas turmas recursais ou já estão nas turmas regionais ou na turma nacional de uniformização de jurisprudência. Para estes casos, individualmente, ou seja, eles estão tramitando, não foram perdidos, como o Márcio de Minas, não foi o Márcio de Minas, não. Márcio deve estar aí. Mas situações cujos processos estão tramitando, não adianta entrar com um novo processo, com esta nova causa de pedir. Porque o que basta é pedir, fazer uma petição, juntando o acórdão e a ementa deste julgamento da TNU e pedindo extensão de seus efeitos, porque o objetivo desse julgamento é exatamente pacificar, tornar igual o entendimento sobre as desaposentações, né? Então, fazer uma petição em cada instância, pedir a seus advogados, seus defensores, levar a eles esses julgamentos, ou nos pedir um modelito de petição, e nestas 3 instâncias fazer a petição, ou para aqueles que perderam, e tem alguns que ficaram no limbo, entrar com uma nova causa de pedido, um novo processo com uma nova causa de pedido. Esta é a diferença em cada... Eu sei que no grupo Sobreviventes da AIDS, por exemplo, as pessoas estão com informações contraditórias. E nós, tanto eu quanto você na semana passada, fizemos um áudio para esclarecer estas pessoas diante de informações como a que o Márcio de Minas me trouxe hoje. É isso, o Márcio de Minas me disse que o advogado disse que já foi julgado e não há mais o que fazer. O INSS foi condenado a restabelecer o auxílio-doença dele e pronto. Mas o advogado nem sabe até quando, porque nestes casos, na maioria destes casos, em que os juízes concederam o auxílio-doença, eles disseram, os juízes disseram que era por tempo limitado, mas que se o médico e a pessoa não se sentisse apta ao retorno, que deveria fazer um novo requerimento administrativo, assim determinavam as sentenças. Nesse caso, o advogado dele dizia, passa lá no escritório para fazermos o quê? Fazer a contagem do tempo de serviço da pessoa. E juntando o tempo de serviço mais o tempo de benefício, e ele está em benefício ainda hoje, não dá os 35 anos necessários para nós que aderimos à Previdência Social há longos anos. Então, o que ele deve fazer, e eu fui muito incisiva com ele, e serei com cada um que me procurar, é uma nova ação baseada na Lei Renato da Mata e no entendimento deste que chamamos de tema 266 da turma universal, da turma nacional de uniformização de jurisprudência. É isso que nós temos que passar para os nossos advogados. Entendeu? Para aqueles que já cuidam, para aqueles que têm advogados, amigos, parentes, que cuidam, muitos fazem contato conosco, não é, Renato? Sim. E a gente busca sempre orientar, conversar.
Nós estamos aqui, o objetivo é que ninguém fique para trás, É, não é? porque assim, como eu falei, Patrícia, não, acho que foi na outra lá. Perdi sua voz. Tá me ouvindo? Tá? Não? Sou eu, né? A É. anta tecnológica. O que eu faço, né? Não, você não tá me ouvindo? Não. Que coisa. Tenta aí no teu botão aí, ver. Nada? Eu vou abrir você aqui no meu computador, você está no meu celular. Ah, tá. Não consigo. Não me aparece um ícone para entrar sua voz. Que coisa, hein? Abriu aí? Bárbara perguntando, Robson perguntando. A Bárbara disse que meu caso. Deixa eu. Peraí, Renata, eu vou tentar. Vou tentar aqui pelo computador, pode ser? Pode ser. O restante do pessoal aí tá me ouvindo? Perdão, gente. É, Quer eu te ouço no computador e é. respondo aqui. Tá me ouvindo? É que vai ter um delay, tá? Entre o computador e o celular. Fala, meu amigo. Não? Estou te ouvindo aqui no. Só que vai ter um delay. Hum, Entendeu? Entendeu, fofa? Fala o seguinte, sou eu que tenho dificuldades tecnológicas. eu vou te chutar e vou te chamar de Eu novo. consigo abrir. Vai ter um delay. Entendeu? Entendeu, fofa? Fala o seguinte, Sou eu que tenho dificuldades tecnológicas. Tá atrasado. Vou apagar aqui. eu vou te chutar e vou te chamar de novo. Tá, me chuta. Tá. Vai. Peraí, deixa eu ver aqui. Então, vamos chamar a Patrícia de novo. Patrícia. Tem que esperar a Patrícia voltar para colocar ela aí de novo. É que é o seguinte, gente, que a Patrícia está lá tá em outro lugar, né? Não está na casa dela, e lá parece que o sinal de internet é meio complexo. Aí tem que esperar lá. Eu não estou vendo ela aqui. Deixa eu ver, Alex. Cadê? Tá aqui. Estou chamando ela de novo. Aí, Patrícia, aceita aí. Tá todo mundo me ouvindo. Tá me ouvindo agora? Tá. Agora estou. Ah, tá. É um problema da minha tecnologia. Então, assim, Patrícia, eu estava falando que assim, a minha parte, o que eu tinha que fazer, acabou. Né? Eu não tenho mais o que fazer. A última foi eu perseguir o ministro durante 3 semanas, né, como eu tinha te falado antes, né, para tentar falar com ele e conversar. Né? Depois de 3 semanas eu consegui, conversei com ele, até te falei, né, que eu falei, olha, eu nem vou comentar nada com o povo, que o povo não fica ansioso, né? Falei com o Cláudio também, Cláudio Pereira, né? Mas o papo foi bem legal lá com o ministro, a coisa foi bacana, né? E ele disse que o voto seria, né, pelo desempate favorável, também tinha algumas dúvidas e tal que eu tirei. Então, assim, e o que eu estou falando para o povo que agora é com os advogados. Eu não tenho mais o que fazer, acabou aí a minha missão, a minha guerra com respeito a isso, né? Não, com respeito à lei Renato da Mata, eu dei por encerrado. Agora é com vocês, advogados. Né? Eu não tenho mais o que fazer. Né? A minha guerra agora vai ser outra, né? A questão aqui do município, que está uma Tanto bagunça você danada. tem, tanto você tem, que aí eu acho que vale a pena nós falarmos sobre isso agora, que você já incidiu lá no Rio Grande do Sul com a procuradora
aquela que fez a recomendação Sim, à presidência do INSS para restabelecer todas as aposentadorias e que agora, com esse novo entendimento, é possível que ela consiga alcançar aqueles que foram perdidos aí por esse interiorzão. sim, sim, né? E vamos aguardar a posição dela, né? Está aguardando a posição dela. Né? E agora também o meu foco é, a partir disso, né? Vai ser a questão aqui do município, que está a questão de tratamento aqui no município do Rio está horrível. Eu estou recebendo um monte de pedidos de gente pedindo isso, pedindo aquilo, não consegue atendimento, está um inferno. Né? E, por outro lado, eu tenho batido na tecla que a Covid é um advento, né? é, uma da, é um dos adventos mais graves que nós estamos tendo, né? Nesse breve período. Eu acho que o pior foi a da AIDS, que matou 35 milhões de pessoas. Né? Estou falando na nosso tempo contemporâneo. Né? E agora a Covid. Mas as pessoas precisam entender, né, que não é porque está a Covid aí bombando que as outras patologias pararam. Né? Não, vamos parar porque tem a Covid. Né? Não é bem assim. E as coisas têm acontecido. Eu estou assim, me virando nos 30 para poder atender as pessoas que estão chegando, as demandas. É diagnóstico tardio, Patrícia, é pessoas sem tratamento. Estou com uma menina aí que está 2 anos sem tomar medicação. Né? E estou tentando me virar com isso. Então, assim, estou focando nessa questão, já que a outra, graças a Deus, está bem encaminhada, né, nas mãos de vocês, advogados. Eu também queria, Patrícia, enfatizar você deixar os seus contatos aí para o pessoal entrar em contato com você. Tá? Então, eu acredito, Patrícia, que mais ou menos 90% das pessoas que perderam os benefícios vão recuperar. Né? Aqueles 10% foi aquela estimativa que nós fizemos das pessoas que receberam as mensalidades de recuperação antes que a lei fosse promulgada. Né? Isso aí não tem jeito. Né? Vou falar Mas, sobre isso. sim, Essa mas... semana, pode falar, essa fala aí. semana, porque o que eu sempre disse para todos, nós não podíamos desistir em momento algum. Quando se anunciou essa possibilidade de vitória através do Edgar e da advogada, que agora eu esqueci o nome, isso trouxe um pouco de calma inicialmente, depois muita apreensão. Mas essa semana eu tive 2 vitórias e com uma rapidez incrível. Os processos aqui no Rio de Janeiro estão todos parados nas turmas recursais, não andam de jeito nenhum. E um deles, como vários outros e outros colegas também, isso aconteceu, foi negado o segmento ATNU, num caso exatamente em que ele havia perdido antes da lei. As mensalidades de recuperação se encerraram antes da publicação da lei. E então, o mesmo ministro desse tema 266, ele incisivamente, de forma curta e grossa, deu um acórdão dessa a turma de origem para aplicar o entendimento dominante da súmula 78. Então, o problema é para aqueles, porque não cabe discutir de novo no Juizado Especial Federal, mas na Justiça Federal comum é possível rediscutir um processo. A maioria de nós, advogados, vai ficar cansado de um processo na Justiça, eu, pelo menos, porque estou mais velhinha, na Justiça Federal comum, mas vale a pena. Eu entraria, se fosse o meu caso, com uma ação rescisória na Justiça Federal, porque não cabe ação rescisória no Juizado Especial Federal. Vale a pena, Renato. Sim. Então, tudo vale a pena, né, Patrícia? Se tiver 0,5% de chance, vale a pena, né? Eu queria também mandar um beijo aí, uma boa noite para a Renata, que acabou de entrar. Boa noite, Rê. Tá? E assim, Patrícia, tem que abraçar todas
chance que tem, né? Tem aquele velho ditado, né? Enquanto a vida, a esperança, né? Então, eu acho que a pessoa tem que correr atrás mesmo. Eu, como falei para você, né? Para mim é que não tem jeito, né? Eu desisti desse negócio porque o pessoal ainda está chateado comigo até hoje, né? Inclusive, essa questão da TNU, segundo eu soube, foi muito reverberado lá dentro do INSS. O pessoal ficou mais chateado ainda, né? Mais raiva de você. Um pouquinho, né? Porque assim, Queridos, para quem não sabe, o Renato não é aposentado, não foi aposentado, e a única vez que ele pleiteou um benefício, nós fomos do início a todas as instâncias e perdemos em todas, apesar de um processo lindo que nós fizemos, né, Renato? e olha que naquela época eu estava morrendo, hein? É, e nós ficamos sabendo, por fontes fidedignas, de que ele não ganharia, porque ele trabalhou em muitas questões. Na verdade, eu entendo que foi a favor, mas entendem que foi contra. Então, apesar dos laudos lindos, o Renato esteve gravemente doente. Hoje o Renato está sem fonte de renda, eu volto a dizer. Então, quem puder colaborar para a vaquinha dele, quem puder fazer doação, quem tiver melhorzinho, assim, eu sempre que possível faço. Temos amigos, mas ele precisa do nosso apoio até e de uma promessa eficaz de trabalho, porque ele sempre trabalhou. Eu o conheci alguns anos atrás, junto com o Josimar. Ele chegou para mim lá no Pela Vida Niterói, num evento que nós fazíamos muito grande, e eu fiquei encantada com o Renato, e nós fomos nos aproximando, e acabou trabalhando conosco lá no Pela Vida Niterói. Esteve conosco, esteve ao lado da instituição Pela Vida Rio também, ao Márcio Vilarte, pôde ajudar a instituição numa situação crítica. Então, é uma pessoa que merece, vale a pena, uma pessoa que eu acredito e que tem um monte de projetos que a gente não consegue pensar, o Renato consegue pensar, consegue agir e consegue fazer uma ação de advocacy incisiva que traz resultados efetivos para a gente. É uma pessoa muito querida, eu tenho um grande carinho, grande admiração e amor por ele, né? Nos tornamos grandes Obrigado. amigos Então, eu já estava até nessa conversando. trajetória. Eu estava conversando com um rapaz lá de Santos, que ele está até doente e tal, e ele não tem rede social. Eu falei, não, vou ligar para ele para falar para ele disso. Aí a gente começou a conversar e tal, né? E ele perguntou como é que tá. Eu falei, filho, o negócio é o seguinte: quem nasceu para lagartixa nunca chega a jacaré, entendeu? Então, aí ele falou, pô, cara, mas nem um calango. Eu falei, nem calango, tá ruim o negócio, né? Mas, assim, apesar de todas as intempéries, ô, Patrícia, eu fico muito feliz, entendeu? Por tudo que aconteceu. Aquela gravação que você me mandou, aquele áudio, né? Achei aquilo lindíssimo, fiquei emocionado, né? E isso a paga que a gente tem, né? Eu acho que não tem preço isso, a gente vai se virando, se vira daqui, se vira dali, né? Incomodar os grandes não é legal, né? Não é muito legal, mas você sabe que eu nunca tive isso, o pessoal, eu alopro mesmo, então nem aí, né? E uma vez eu me lembro que quando estava numa reunião lá na Previdência Social, tá, presidente da Previdência, estava o chefe da Casa Civil na época, e eles ficaram fazendo jogo duro, e eu falei para eles que eu ia aprovar a lei. Né? Falei, eu vou aprovar essa lei e eu quero ver para onde vocês vão correr. E isso foi uma promessa que eu fiz a eles e a outros lá dentro, né? E graças a Deus eu consegui cumprir minha promessa, não só para as pessoas, mas quanto a eles também, né? Porque esse pessoal, né, quando a gente vê essas reuniões, esses leões, né? Que aquilo ali é tudo leão, e os caras têm a mania de te olhar de cima para baixo. Eu costumo dizer que você só pode olhar alguém de cima para baixo se você for dar a mão para a pessoa para ela se levantar, se reerguer. Então, assim, eu aprendi muita coisa no meio da política, né? Isso que eu faço é política, não tem cargo eletivo, mas não deixa de ser a política. Então, tem muitos viés, né, que você
para beneficiar a população, o povão, né, você cria muitos inimigos poderosos. Mas eu nunca esquentei minha cabeça com isso. Eu acho que eu tenho que seguir o que manda o meu coração, o que rege a minha consciência, né? E o mais importante é você chegar à noite, o fim do dia, o fim do ano, e ter a consciência que você fez a coisa correta. É por aí. E você também, Patrícia, é uma grande advogada. Eu costumo dizer, né, que você tem um coração muito mole às vezes, né? né? E você também tem ajudado muitas e muitas pessoas, né? Esse trabalho, por exemplo, você está aqui, eu faço parte de um grupo de advogados do Facebook, e os caras têm aquela coisa, eles não admitem que ninguém pergunte nada a eles. Eles não dividem, só pagando, né? Então, e no teu caso você está aqui, você está dividindo o teu conhecimento com as pessoas, está esclarecendo as pessoas, e eu acho que isso é uma coisa bem bacana, é muito bonito, não só da tua parte, mas como de todos aqueles que militam em torno dessa causa, que eu acho que o dinheiro é muito importante na vida da gente, mas também não é tudo, né? Nós precisamos dele para sobreviver, mas não é tudo. Como você disse, olhar e carregar alguém e olhar para trás e ver que esse alguém pôde resgatar a cidadania dele, a autonomia, a autoestima, isso é fundamental, não é? Assim, eu acho que é uma das maiores belezas do nosso trabalho, é ver tudo que foi possível fazer ao longo destes anos, não é, Renato? Em várias frentes diferentes, porque cada época a AIDS exigiu de nós uma luta e uma frente de luta diferente, foram muitas. Como hoje, para os mais jovens, nós temos uma possibilidade de vida. Para os mais velhos, atingidos duramente há muitos anos, é muito mais difícil, não é? Então, quando eu converso com os jovens, eu digo, não é o seu caso, é o caso daqueles que já, como eu chamo de sobreviventes da AIDS, né? Tomaram medicamentos altamente agressivos, viveram um período enorme sem medicamentos, então os agravos do vírus, né? Da atividade do vírus, é para essas pessoas que hoje a gente trabalha. E como você disse, não adianta nós termos avançado tanto tecnologicamente, termos medicamentos de última geração, se nós ainda encontramos uma pessoa, como você disse agora, 2 anos sem remédio, ou uma pessoa como a gente encontra aqui no município ao lado, doente, 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 e ninguém, nenhum médico, em nenhuma das unidades que ele circulou foi capaz de pedir uma sorologia para HIV. E a pessoa morre como lá nos primórdios em que não havia remédio. Então, a nossa luta continua, né? O direito ao SUS continua, o acesso a um tratamento respeitoso, ético, sem discriminação, continua, porque estas coisas continuam existindo. Então, quando você diz que a sua luta se encerrou hoje, eu sei que não se encerrou nesse sentido, porque você tem a nossa procuradora, você tem as frentes de adesão e de assistência que você sempre primou e sempre foi muito carinhoso com essas pessoas. Eu conheço, né? E sei que você vai continuar fazendo isso, não é? Quando eu falo, Patrícia, que encerrou a minha questão da Lei 13.847, né? Que esse trabalho eu considero um trabalho encerrado e entregue, né? Porque não tem mais muito que eu possa fazer. E a questão do acolhimento, da questão diversas, né, que o HIV permeia por muitos ambientes, né? Isso a gente continua, como eu te falei, né? Eu estou aqui doido aqui, e cada dia me chega mais demandas aqui, e estamos atualmente sem um serviço de atendimento às pessoas vivendo com o vírus do HIV. Eu estou falando isso no Estado, não estou falando só no município, né? E também com a questão do enfraquecimento do departamento ex-departamento de AIDS, que agora nem sei mais qual o nome, que já mudou, né? E isso foi uma pancada muito severa para as pessoas soropositivas, né? Que o departamento ele se apagou, né?
Nós não temos mais o protagonismo das eras Fábio Mesquita, né? Adélio Mesaquim, acho que a Adélio foi a última, né? Dos bons tempos, que depois assumiu o Sérgio no governo Bolsonaro, né? E o governo Bolsonaro, a gente sabe como é que é o negócio. Então, a minha estratégia é, como eu sempre faço, né? Esperar passar esse governo, né? Ver o bicho que vai dar, se vai entrar outro governo, se vai continuar, para tentar resgatar, né, isso tudo que nós perdemos, porque não adianta ir lá, porque você vai bater em ponta de faca, então eu tenho que focar em locais mais acessíveis, por exemplo, o município do Rio. Então, eu estou focando minhas forças mais aqui no município, porque é mais acessível, né? E talvez no Estado, não sei, vou ter uma reunião amanhã, né? E eu vou ver como é que vai ser também, que é uma questão do Estado, enfim. Mas e a questão que você estava falando das medicações, né? Que nós temos medicações de alta qualidade e tal, mas infelizmente o preconceito é o mesmo da década de 80, né? As pessoas, infelizmente, continuam vivendo em gueto, continuam procurando se relacionar entre si mesmas, né? E isso é uma coisa muito triste. Uma coisa que me deixou muito marcado uma vez é que um perito médico me falou que a pessoa estava completamente apta ao trabalho, mas o preconceito incapacitou ela. Ele aposentou a pessoa, né? Pelo preconceito. Então, essas coisas, né, que vai passando no nosso dia a dia e tal, né, é que vai, ao mesmo tempo que vai nos desgastando, nos dá força para continuar em frente. Eu tenho a Patrícia aqui que deu uma caída, mas continuando a falar, eu tenho questões aqui muito sérias que remontam as pessoas ainda da década de 80. Né? Infelizmente, eu vou tentar chamar a Patrícia de novo. Enquanto a Patrícia, deixa eu ver aqui se a Patrícia está aqui, se ela caiu. Problema sério esse sistema da Patrícia. Deixa eu ver aqui, Patrícia. Não, ela não está aqui. Vou adicionar ela de novo. Chama dela aí de novo. Já caiu aí de novo. Mas então, Patrícia, essas questões, né, que isso eu costumo dizer que a gente ganha umas batalhas, né? A gente não consegue ganhar uma guerra que não tem fim. Né? Você ganha uma batalha aqui, perde outra ali e tal. E a grande batalha, no meu caso, foi a questão da Lei 13.847. Né? E eu também me lembro, até hoje, quando nós começamos, né, a nos conhecemos, tá? Que você dizia que eu era um diamante bruto, né? Mas eu acho que eu nunca consegui me lapidar, viu, Patrícia? Eu sou muito intempestivo também. Né? Com certeza, mas você avançou muito, se lapidou muito. Muitas coisas boas aconteceram na sua vida. Deixa eu te dizer, tem umas pessoas fazendo perguntas. Eu deixo para você responder. Passa o dedinho aí e vai respondendo. A live é tua. Uhum. Você, nossa, a Bárbara lá atrás, então, ela perguntou. Deixa eu voltar lá para a Bárbara, já sumiu. A Bárbara perguntou, ela disse que no caso dela, ela foi até TNU pela súmula 78, mas perdeu. E o que ela deveria fazer agora, Bárbara Freitas? E o que ela deve fazer agora é aquilo que nós recomendamos no início da live. Ingressar com uma nova ação, chama-se mesmo, nova causa de pedir. Eu não sei de onde a Bárbara é, mas acho que ela é de São Paulo. Não, se não me engano. A Bárbara deve procurar nosso querido Cláudio Pereira ou ir até o GIV pedindo que eles entrem com esta nova ação, com uma nova causa de pedir. O que eu digo para a Bárbara é, Bárbara, não desista, ok? Se você era aposentada e você tem tudo direitinho, o que você deve fazer é entrar com a nova ação. Outros na mesma situação que você, a mesma coisa, ok? A Adriana
Winkler, ela diz: o preconceito existe até na própria família. Nós sabemos disso, inclusive isso é objeto da súmula 78, o reconhecimento do preconceito no ambiente de trabalho. Mas a gente hoje está falando da lei 13.847, a lei Renato da Mata, Adriana. Então, mas é um argumento belíssimo. Muitas das nossas ações se basearam nesta súmula que reafirma o preconceito no ambiente de trabalho. Nós tínhamos aqui... Isso, meu. Tem aqui, Achei você. Tem aqui do Paulo Maria Filho. Doutora Patrícia, a regularização da nossa aposentadoria será automaticamente? Fale a respeito, por favor. Não, Paulo, não será automática. Na verdade, quando o Renato procurou a Procuradoria do Rio Grande do Sul, na verdade, depois que alguns dos sobreviventes fizeram esse vínculo com a procuradora lá, o objetivo era exatamente que, através de uma ação civil pública, ela pudesse estender os efeitos da lei ou da decisão, não dela, mas da recomendação que ela expediu e de uma decisão judicial a todos. Não aconteceu até hoje. Então, o que você precisa fazer, Paulo, se você tem a ação, peticionar na ação falando sobre essa vitória do Edgar na TNU, tema 266. Nós disponibilizamos para você, se você não tiver a ementa e o acórdão. Ok? Pode ter o voto, pode ter tudo, todas as razões pelas quais houve o voto divergente e acabou com essa vitória, mas o que vale mesmo, a mais linda é a ementa que fala que a lei atinge os benefícios que não haviam sido cessados, e quem recebia mensalidade de recuperação na época da publicação da lei tinha o benefício ainda vigente, era ainda um aposentado. Tem uma outra aqui, Patrícia, que é o do Lúcio Mauro. Doutora Patrícia, no nosso caso, cabe tutela antecipada de urgência? Sim, eu estou falando com o Lúcio Mauro, no nosso caso, mas são tantas pessoas que eu não estou lembrando do nosso caso, Lúcio. Seu nome não está aqui na minha lista. Lúcio, eu lembro de você enormemente, mas você não está na minha lista por fazer e do feito. Com certeza, como eu disse anteriormente, as petições nos processos devem acontecer pedindo a tutela de urgência, porque o benefício de aposentadoria tem caráter alimentar, ou a tutela de evidência, porque está evidenciado através da lei, através dessa decisão do tema 266, que o benefício é lícito, o restabelecimento é o correto, é o que deve acontecer. Então, todo mundo deve peticionar, e ao final da petição, ou ao longo da petição, pedir a tutela de urgência, a tutela de evidência, era como nós chamamos hoje a tal tutela antecipada, tá? Uma aqui do Márcio Roberto. Processo em trânsito e julgado. Como, isso meu aqui, cadê? Processo, trânsito e julgado. Como fica depois da decisão da TNU? Sim, quem perguntou? Foi o Márcio o Márcio Roberto. Sim, Márcio, se você não usou a lei como argumento, de toda sorte eu entendo que ainda que você tenha usado a lei como argumento, mas as causas iniciais se baseavam na manutenção da incapacidade, você deve entrar com uma nova ação, com uma nova causa de pedir. Os advogados e defensores entendem isso que eu estou explicando, ok? É uma nova ação com uma nova causa de pedir, ou para aqueles que já perderam, como eu disse lá e alguém disse ok, eu entendo, mas a gente pode discutir isso com os outros advogados, eu entendo que é cabível, e se fosse o meu caso, eu faria uma ação rescisória na Justiça Federal. O objetivo da ação rescisória, alguém tinha perguntado, é desconstituir, ou seja, fazer de conta que nunca existiu um julgado anterior, mas não cabe ação rescisória no Juizado Especial Federal.
Alguém perguntou sobre rapidez. Justiça Federal comum demora, Justiça Estadual comum, que discute os casos de acidentes de trabalho, inclusive as aposentadorias que foram decorrentes de acidentes de trabalho, demora muito. Então, nestas em especial, a importância do pedido de tutela de urgência pelo caráter alimentar ou tutela de evidência. O advogado vai escolher o que ele vai pedir. Ninguém deve ficar parado, ninguém deve esperar acontecer alguma coisa que pode não acontecer, como esse caso lá da Procuradoria do Rio Grande do Sul. Todos devem agir. Patrícia, aqui é uma pergunta interessante, que é do Degnaldo Miranda. Patrícia, eu voltei a receber através de liminar. O que devo fazer para se tornar minha aposentadoria definitiva? Degnaldo, você recebeu como nós estamos falando, uma tutela antecipada, uma liminar, antes da decisão final. O que você deve fazer, se a base dessa liminar foi outra, diferente da lei, é pedir ao seu advogado que peticione no processo e pedindo talvez até o julgamento antecipado. Mas isso é o seu advogado que vai fazer. Tá? E quando a gente diz que um juiz concedeu uma liminar, uma antecipação de tutela, ele se baseou em evidências, ele viu o direito ali. Juiz nenhum concede liminar se ele não tiver visto o direito, visto a possibilidade da legalidade daquele pedido. Então, é claro que eu já vi liminares serem cassadas, mas diante de tudo que nós vivemos nestes últimos dias, com esse lindo julgado da TNU, é muito difícil que você perca. E provavelmente, ao final desse julgamento, será concedida a sentença, que não é definitiva até transitar em julgado. O que é isso? Enquanto couber recursos, a sentença não transitou em julgado e se tornou definitiva. A sentença ou acórdão, ela só se torna definitiva após a publicação do trânsito em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, tá? Uma coisa também, Patrícia, que o pessoal pergunta muito, né, eu queria que você falasse aqui, é que o pessoal pergunta, essa decisão da TNU, cabe recurso do INSS? Não mais. Não mais. Quer dizer, cabem os embargos, que o prazo já passou, só quem fez os embargos foi o próprio autor. Certo. Ok? Tá, então podemos dizer que o INSS dançou. Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Meu limite de conhecimentos para aqui dizendo que não cabe mais, mas eu posso estar enganada. Acho que não, mas posso estar. Eu também, assim, eu tenho o mesmo entendimento que você, né? Porque a partir do momento que a TNU teve uma turma, né? Que é a turma nacional, né? E teve uma votação que foi ganha, não cabe, eu acho que nenhum tipo de recurso mais, não mais, né? É o entendimento também que eu tenho, né? Inclusive já conversei com outras pessoas e também me disseram a mesma coisa. Então, assim, que o pessoal tem essa dúvida, né? Esse medo, vamos dizer assim, esse receio, mas não cabe mais pelo meu entendimento. E deixa eu ver aqui, Armando Manuel e Roberto Brandão perguntando mais ou menos a mesma coisa, o que devo fazer, né? Ou seja, que a mensalidade de recuperação deles terminou depois da publicação da lei. Eles devem ter entrado agora. Na verdade, o que eles devem fazer, dependendo do caso, se os processos já acabaram, entrar com um novo processo, como eu já disse antes. Se os seus processos não acabaram, peticionar nos autos daqueles processos, não importa a instância que estejam. Entenderam? Entenderam, moçada? E assim, também tem outras pessoas perguntando, né? Nós acabamos de responder, o INSS não pode recorrer da decisão da TNU,
tá? George falando sobre isso, George Fonseca, doutor, eu tive no Rio para conversar com meu advogado. Ele disse que teve um embargo no processo, sim, chama-se embargos de declaração. Foi o autor do processo, Edgar, que entrou, por quê? Porque na hora deles fazerem o acórdão, eles se equivocaram dizendo que foi julgado improcedente. Foi um erro material, ou seja, não é um erro de mérito, porque no mérito ele ganhou. Então, foi esse o agravo, o embargo que está lá. Eu não vi embargo do INSS. O INSS pode ter entrado, mas eu não vi. Por isso que eu disse que acho que o prazo já passou. Ok? Mas ele pode também entrar com embargos para tornar mais claro. Mas o objetivo dos embargos de declaração são exatamente esse: tornar claro um julgado, esclarecer um ponto que não tenha sido debatido, mas foi solicitado. Mas mais claro do que foi a ementa e o acórdão, impossível. Foi bem, tá bem explícito ali, né? A grosso modo, né? Quem recebia as mensalidades de recuperação tem direito a que a lei retroaja. Quem não recebia as mensalidades, quem já tinha recebido as mensalidades de recuperação quando a lei foi publicada, não tem. Então, assim, é muito claro, né? Então, eu acho que não restou dúvida a esse respeito, Patrícia, foi muito bem esclarecido. Inclusive, tinha umas sentenças que estavam paradas, aguardando a decisão da TNU, né? Vários processos foram sobrestados, ou seja, suspensos e ficam paralisados, aguardando essa decisão. Alguns foram, esse sobrestamento, como se chama, foi publicado, outros não, ficaram só parados e era claro que não iam mexer até essa decisão final. Alguém fala? Não, tem um monte de perguntas. Júnior, no meu caso, chegou a TNU e foi negado segmento. Aí disse que o advogado fez um agravo e mencionou o processo do Edgar. Negado o segmento é uma coisa, e julgado improcedente é outra, tá, Júnior? Vários foram negados, não foram admissíveis. Nossa, assumiu a palavra. Admissibilidade? O julgamento de admissibilidade disse não ao prosseguimento. E, nossa, a palavra sumiu, me perdoem. Mas com agravo prosseguiram, que foi o caso desse meu, que em 3 dias subiu a TNU e o mesmo ministro mandou descer e julgar de novo. Cada caso, lembra, não tem como a gente dizer quanto tempo vai demorar cada processo. Cada processo tem um segmento de acordo com a turma ou juizado que ele tramita, ou vara em que ele tramita. Isso depende muito dos andamentos internos, não depende de nós. Então, a gente não consegue estabelecer um tempo. Eu tenho processos parados assim, desde o mês 4 do ano passado, que nada aconteceu. Eu peticionei em todos eles e aguardando. Alguns já andaram, mas a gente tem que aguardar e não pode desistir. Um dia sai, né? Pra você ter ideia, só para o pessoal ter ideia, minha mãe estava com processo desde 2014, então agora, né? Então, uma hora vai ter que sair. E tem uma pergunta aqui do Wagner Rosa, lá de Brasília, que ele fala o seguinte: tem muitas pessoas na dúvida de qual é o prazo de entrar, que tem direito sobre a publicação da lei. Wagner, eu entendo que não prescreve. Eu entendo. Mas o quanto antes você fizer isso, o quanto antes você vai ter restabelecido seu benefício. Mas não há um prazo, uma prescrição, eu não entendo. Mas a gente pode estudar isso para aprender sobre isso, tá? Mas eu não entendo que prescreva. Uma vez você pleitear o restabelecimento de algo que você já usufruiu, que já havia sido concedido e decidido.
Tá, e lembrando aqui as pessoas que perderam alguma coisa aqui no vídeo e tal, esse vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube, né? E também aqui no Facebook, tá? E o Wagner, tá? Quando eu for em Brasília, filho, vai pagar o chopp, tá? Pode se preparar. Tá? A Bárbara está perguntando aqui, a Bárbara Freitas, e os que forem Nós já detenidos no nosso respondemos. medo da TNU. Já Está respondeu. gravado, Bárbara. Está Tá? gravado. Mas, Você vai entrar com nova causa de pedir, novo processo, ok? Falamos bom, para você procurar o GIV, porque você acho que é de São Paulo, se não me engano. bom, Patrícia, então, assim, o Wagner, lembrando que o Wagner Rosa, o Patrícia, ele é nosso representante da NSDH lá em Brasília. No dia que estava lá na CCJ para julgamento e tal, né? O cara ficou com medo de eu cair duro lá, que eu estava querendo matar um lá dentro daquele congresso, viu? Aham, aham. Mas De tão foi, nervoso. gente, brincadeira não, foi complexo o negócio, né? Foi bravo. Foi muita tensão, foi muita É, tensão. Eu lembro foi, porque eu te ligava. e assim, né? Eu tenho um coração ótimo, não morri naquela época, acho que eu não morro mais de infarto, né? Então, mas assim, Patrícia, eu tenho, lembrando, né, que eu tenho mais 2 projetos de leis que foram escritos por mim, que estão tramitando no Congresso, que é a 313 e a 8.400, né, que eu não estou mexendo porque não temos condições políticas no momento de mexer, primeiro pelo presidente em si, pelo Congresso em si, pela pandemia, né? Então, isso aí eu vou tocar quando tivermos com águas mais tranquilas, né? Para poder, não adianta você navegar em turbulência, porque você acaba virando barco. Então, isso ainda vai Sim, ficar um tempo lá, né? Que eu acho que são importantíssimos esses 2 projetos de lei que eu escrevi, né? Para as pessoas, mas não é o momento de mexer nisso. E muita gente me pergunta, né, principalmente sobre a 313, então fica isso. Quando tivermos com águas mais tranquilas, podermos navegar melhor, né, e ter certeza que eu vou alcançar a costa, né, e aí a gente começa a tocar esses projetos para frente, porque no momento não tem a mínima condição, né? E eu acho que nós conseguimos aí um grande feito, nós conseguimos muita coisa, né? Principalmente devolver a dignidade a milhares de pessoas, né? Eu me lembro, Patrícia, que aquele artigo 29, né, começou numa brincadeira impressionante, né? Quando eu consegui o artigo 29 para o pessoal, aí eu fiz o levantamento, e na hora tinha 180 mil pessoas beneficiadas, né, que foram beneficiadas sim, pelo artigo 29. Isso é muito sim. bacana. Então, eu vou deixando aqui as suas considerações finais, né? E você repetindo aí seu telefone, sem digitar, fale seu telefone, fale seu e-mail, porque o povo direto, né? O É, meu e-mail é patriciadias05@gmail.com.br. O Facebook e o celular é 21 99896 8428. Na, na medida do possível, eu respondo. Às vezes eu estou tão assoberbada, porque eu trabalho também no Movimento de Mulheres de São Gonçalo, mais o escritório. Então, às vezes, eu estou assoberbada e não consigo responder a todos, mas eu procuro responder todo mundo, tá? É, conte conosco, não desistam, minha palavra é sempre não desista, não desista, continuem lutando, não esmoreçam, tenham fé, porque eu entendo que há grandes possibilidades de vitória, tá? Conte conosco, eu, Renato, o Cláudio, a Cariana, a Maria Eduarda, a Fernanda Negro, estamos todos disponíveis sempre para ajudá-los, ok? Um e beijo. Eu agradeço ao meu amigo.
Daí também, eu se informando que está entrando no circuito mais um advogado que está disposto a nos ajudar de Macapá, viu? Em Ah, breve, muito bom. em breve ele vai estar aí na nossa rede também, né? Tá E ótimo, lembrando também as ótimo. pessoas que me procuram, gente, eu tenho assim uma demanda muito grande, né? Então é só eu, não tenho ninguém para me ajudar. A minha secretária, ela me foi tomada pela minha filha Elizabeth, tomou a Não, Renata ela de mim. tá aqui, te amo, Renata. É, Agora ela é babá. Mas nas horas vagas ela é sua secretária. mas como a Elizabeth é egoísta, né, ela me tomou a minha secretária. Então, assim, o que ocorre? Eu tento responder a todos o mais breve possível, só que, assim, são muitas frentes, Patrícia, porque o pessoal que olha para o Renato da Mata é o cara do INSS. Não é isso, né? Eu sou o cara que eu corro atrás de tratamento para as pessoas, eu sou o cara que corre atrás de internação para as Cirurgias, pessoas. tratamentos, internação, Exatamente, né? Então é isso tudo, né? remédios, aham, Remédio, muitas coisas. cesta básica, etc. e tal, né? Que a gente pode fazer, a gente faz. Então, gente, a questão é essa. E a Patrícia é uma grande irmã minha, uma amizade que nasceu assim muito bacana, né? Que foi até através de Josimar, né? E me lembro lá atrás, os primórdios lá Pela Vida, né? De Niterói. Então foi uma coisa que cresceu. Eu cresci muito, Sim, né? Aprendi, lindos tempos. observei muito, aprendi muito com vocês. Né? Então, estou sempre aprendendo, ninguém nunca sabe tudo. Né? Cada dia é um aprendizado. E toda vez que eu falo isso, eu me lembro daquele senhorzinho que eu aprendi muito com ele naquela testagem lá na praça. Você lembra disso? Né? Sim, lembro. Uma coisa maravilhosa. Lembro Então, bem. a gente está sempre aprendendo com as pessoas. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, Eu agradeço de agradeço. coração. Tá? Tamo Bárbara, junto se aí. suas dúvidas continuam, fale comigo no privado. Eu te oriento, tá bom? Um Então, beijo para todo mundo, uma boa beijo. noite. Muita luta, muita fé, muita esperança, porque as possibilidades estão todas aí de novo, de volta. A Que possamos esperança seguir voltou. juntos. A esperança voltou. Antes era a luz no final do túnel, agora é o farol, né? A esperança voltou. Que bom. Sim, Te sim. amo, meu amigo. Tá. E lembrando, gente, Obrigada. que esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube. Compartilhe o máximo que vocês puderem esse vídeo, que é um vídeo de utilidade pública, né? E é muito importante. Boa noite. Fui que eu tenho a baixinha em casa me esperando. Beijo, Tchau, beijo para gente. as baixinhas. Beijo, tchau, Beijo. obrigada. Obrigado. Tchau.